Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, queria agradecer a aqueles que estiveram orando por mim, pela Ana Cláudia, e mais 2 seminaristas aqui da igreja, terceiranistas, que nos acompanharam até a região ali da Amazônia, do estado do Amazonas, na cidade de Taquatiara e região, uma viagem de estágio com nossos alunos do terceiro ano, um período aí de mais ou menos 24 dias, conhecendo uma região tão linda, tão maravilhosa, e muitas comunidades sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado pela oração de vocês, e continue orando para aquelas sementes que foram lançadas, desde o pessoal que foi com o pastor Paulo, uns dias antes, algumas semanas antes, eles chegaram, a gente que saiu ali do Palavra da Vida com esses alunos depois, e foi um tempo muito especial ali na bacia amazônica. Viagem longa, mas produtiva, e bom saber que Deus está agindo na história, em tantas regiões diferentes, para tornar o nome de Jesus Cristo conhecido em regiões como aquela. Bem, queridos, antes a gente ler o texto de Ezequiel capítulo 37, se de repente hoje houvesse um sorteio aqui na igreja, e você escolhesse um país que você gostaria de conhecer, uma região no mundo que você gostaria de conhecer, que país você escolheria? Que região, talvez que cidade você escolheria? E teria direito a levar um acompanhante. Pensou? De repente o Ministério de Evangelismo e Missões, o MEN, abençoar com um sorteio de uma viagem, pastor Paulo, conhecer qualquer lugar do mundo, você iria ganhar as passagens de ida e volta, levar um acompanhante e ainda mais $5.000, é isso? Para gastar do jeito que você quisesse. Bem, isso aí é uma brincadeira, tá? Que país você escolheria? Bem, irmãos, tem um país que eu gostaria muito de conhecer. Deus me deu o privilégio de conhecer poucos países no mundo, mas tem um país que eu ainda não conheço, e desde criança, não sei porquê, eu sinto um interesse imenso por esse país. Esse país é a Índia, Não sei quantos corajosos escolheria esse país chamado Índia. É um país que oferece tanta beleza, um contraste imenso cultural, mas também grandes desafios. Esse é um país que está no meu coração, como eu falei, desde a minha época de junior. Eu oro por esse país, para que o Evangelho alcance os indianos naquela nação, hoje a nação mais populosa do mundo, ultrapassou a China recentemente. Então esse é o país que eu escolheria. Não seria Paris, na França, não seria Roma, na Itália, não seria Tóquio, no Japão, não seria qualquer outro país, seria esse que eu tenho orado há muitos anos e de fato gostaria muito de conhecer. E nesse texto bíblico aqui que nós vamos estar lendo, Deus, ele transportou o profeta Ezequiel. Talvez não foi para Boca Raton, em Miami, não foi de repente para Alter do Chão, em Santarém, não foi para qualquer igarapé lindos que nós temos aqui no Pará, não foi no Rio de Janeiro, não foi no Beto Carreiro, em Santa Catarina. Deus aqui transporta o profeta Ezequiel para demonstrar e ilustrar claramente uma realidade que a nação estava vivendo. Nas últimas semanas eu tenho pensado muito em cima desse texto bíblico de Ezequiel capítulo 37, porque quando a gente olha os noticiários, quando a gente vê o estado moral, não só do Brasil, do Ocidente, está tão decadente que a gente começa a diagnosticar de certa forma uma apatia tão grande espiritual, uma certa descrença, um certo rompimento com os valores que Deus tanto delegou para o seu povo aqui nesse mundo. Então vamos ler Ezequiel capítulo 37, tá? Versículo de 1, na verdade de 1 a 10, tá bom? Vamos ler o texto bíblico. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos,
e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batia contra ossos, eles se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então Deus me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer mais uma vez pelo privilégio de poder refletir na sua palavra. Aquieta o nosso coração, ajuda a nossa mente a assimilar as suas verdades nessa manhã, como o Senhor tem feito durante a história dessa igreja. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, o contexto aqui, do profeta, no caso Ezequiel, ele escreveu esse livro por volta de 570 a.C., ele foi deportado quando a Babilônia invadiu Judá. Jeremias, o profeta, que era bem mais velho que ele, contemporâneo de Ezequiel, ficou em Judá, ali na região de Israel. Ezequiel, então, ele é deportado para a Babilônia, juntamente com o jovem profeta Daniel. Daniel, ele é um instrumento do Senhor para profetizar na corte da Babilônia, para reis. Ele fala de uma forma assim impressionante. E Ezequiel, Deus coloca ele para justamente atender a demanda do povo que foi levado cativo, para as ruas da Babilônia. Então ele é esse instrumento do Senhor, Ezequiel, para trazer juízo e também esperança para aquela população que estava deportada ali na Babilônia, aqueles refugiados. E Jeremias, ele fica, olha o cuidado do Senhor, ele fica justamente em Judá, porque o populacho acabou ficando, os reis babilônicos não levaram eles nas 3 levas de deportações. E aqui nós temos então Ezequiel pronunciando a verdade do Senhor nos seus vários capítulos do livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel foi comissionado para ser um vigia, soando um alerta para as primeiras ondas de exilados ali na Babilônia, que você vê no capítulo 3:17. O problema era que as pessoas não queriam ouvir seu aviso, como está no capítulo 2, versículo 4 a 7. Em grande parte porque elas não tinham uma compreensão de si mesmas e de seu relacionamento com Deus. Ezequiel repetidamente levanta um espelho para Israel, para que eles possam ver sua idolatria. Por exemplo, lá no capítulo 8, 14 e 16, seu orgulho, o orgulho da nação no capítulo 19, suas esperanças perdidas no capítulo 17, sua autojustiça no capítulo 18 e sua infidelidade constante com relação ao Senhor no capítulo 23. Ezequiel não os deixa minimizar seus pecados ou se refugiar em desculpas esfarrapadas. Em linguagem ilustrativa e às vezes chocante, Ezequiel ajuda Israel a ver a dolorosa verdade de sua condição perante o Senhor. E por que eles não querem ouvir? Porque se recusam a olhar para o espelho da palavra do Senhor. Agora, Ezequiel vê o progresso do mal no capítulo 37. Vê os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente.
A enfermidade dá lugar à morte, a fragmentação da nação. Agora estava ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Era a selfie do total colapso da nação, o retrato de um povo caído. Contudo, mesmo assim, Ezequiel, através de Deus, prediz um reavivamento político e espiritual de uma nação totalmente falida. Esse é um contexto na qual está inserido esse texto de Ezequiel capítulo 37. E aqui eu tinha passado o tema para o Cláudio, né? Acho que na quarta ou quinta-feira, Deus no vale dos ossos secos. Mas eu queria fazer uma pequena mudança, especialmente entre sexta e sábado, diante de uma certa apatia que às vezes toma conta de um pastor como eu, de ver a nossa sociedade ladeira abaixo, e Deus assim me leva para um tema um pouquinho diferente, que eu queria que você prestasse atenção. Na verdade, o tema dessa noite é a pessoa que Deus usa no vale de ossos secos. A pessoa que Deus usa no vale de ossos secos. Porque Deus está agindo mesmo numa situação desesperadora como uma planície como essa. Quando nós olhamos o texto, não tem como sentir, de certa forma, um certo desespero, olhando para uma situação, um retrato espiritual que se encontra a nação de Israel. Na verdade, eles não estavam mais na Palestina, estavam numa região muito distante, centenas e centenas de quilômetros de distância. E mesmo assim, Deus, na sua compaixão, Deus diante do vale de ossos secos, Ele vai usar o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem de fé, esperança e total restauração ao seu povo. Então, a pessoa que Deus usa no vale, né, precisa, primeiro, ver as pessoas com olhos celestiais. A pessoa que Deus usa, um cristão, uma irmã, um irmão em Cristo, que Deus resolve usar de uma forma muito especial, eles veem as pessoas com os olhos celestiais. E aqui no verso número 1, olha só na sua Bíblia, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. No versículo 2 estava dizendo assim que esses ossos estavam sequíssimos. Ou seja, esse é o retrato pela qual um homem de Deus, uma mulher de Deus enxerga a sociedade. Como é que eles enxergam a sociedade? Uma sociedade que não tem Cristo, e por não ter Cristo são pessoas mortas espiritualmente, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. E quando Paulo lembra aquela igreja de Éfeso, né, que Deus, quando nos deu vida, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, completamente afastados do Senhor. Não havia vida espiritual, pelo contrário, nós já tínhamos passado pelo óbito espiritual. E quando Deus enxerga aquele que é alvo do seu amor, da sua graça irresistível, aquela pessoa se encontrava totalmente morta em seus delitos e pecados. Então, uma pessoa que Deus usa de uma forma muito especial, numa situação de crise, de falência, essa pessoa tem um olhar diferente, ela consegue enxergar as malignidades, o câncer, ela consegue perceber o caos existente. E é esse tipo de pessoas que Deus usa, consegue vivenciar esse modo. Então, a pessoa que Deus usa no vale, precisa ver as pessoas com os olhos celestiais. E essas pessoas se encontram, aquelas que sem a marca do cordeiro, elas se encontram mortas. Um morto não tem apetite espiritual. Uma pessoa morta não tem fome e sede de Deus. Ele não tem prazer na leitura bíblica. O culto para essa pessoa é uma canseira. Uma pessoa morta não sente saudade de Deus, não ama a Deus, não busca em primeiro lugar as coisas lá do alto. O que atrai são os prazeres do mundo, a fascinação da riqueza. Um morto é insensível. Deus fala, chama, exorta, mas o morto não escuta. O morto não se constrange com o amor de Deus, nem se abala com o fogo do inferno. Não se importa com a condição dos perdidos. Por quê? Porque o morto ele é insensível. Ele é insensível. Um morto não tem ação.
O morto não se levanta, não trabalha, não produz, não ganha almas para Jesus. Por quê? Porque o seu estado é de total depravação. Está morto nos seus delitos e pecados. Irmãos, quando nós olhamos o nosso mundo, nós chegamos há poucos meses atrás a 8 bilhões de habitantes. Em torno de 67% de 8 bilhões de habitantes se encontram nesse quadro. Praticamente não tem acesso ao Evangelho. Os melhores índices, em relação aos verdadeiros cristãos, colocam que os verdadeiros cristãos do nosso mundo é entre 9 a 11% da população mundial. De 9 a 11% da população mundial, no máximo, são verdadeiros cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Isso é muito otimismo, para falar a verdade. Já pensou? 8 bilhões de habitantes. Talvez aí em torno de 7,2 bilhões de pessoas se encontram mortas diante de um vale de ossos secos. Quando nós olhamos para os municípios brasileiros, e o IBGE está soltando informações e mais informações nessas últimas semanas, e é interessante observar que nós temos muitos municípios no Brasil com 5% de evangélicos. No sul do Brasil, parte do Nordeste, há muita coisa boa acontecendo, mas também há tanta coisa negativa acontecendo. Uma pessoa que Deus usa, ela consegue enxergar essa situação de uma forma espiritual. E Ezequiel, ele vivencia isso. Deus faz questão de transportar ele para uma viagem. E essa viagem é mostrar o reflexo da sociedade que se encontrava na época de Ezequiel. Segundo, a pessoa que Deus usa no vale precisa vivenciar a situação de miséria das pessoas. Não apenas a situação espiritual, mas a situação de miséria das pessoas. Nós sabemos que há necessidades gritantes, físicas, intelectuais, emocionais e, evidentemente, como foi falado, espirituais também. Olha o que diz o versículo número 2 na sua Bíblia, Olha só: e me fez andar ao redor deles. Deus transporta Ezequiel para um vale enorme. Havia uma quantidade absurda, talvez aqui, a ideia aqui, talvez de milhões e milhões de caveiras, de ossos, de cadáveres, E Deus faz questão de que Ezequiel passeie no meio deles, que possa interagir, percebendo a situação deplorável e depravável com que se encontravam. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu penso que em vários momentos Deus faz com que a gente possa entender o termômetro espiritual da nossa sociedade, as necessidades. Sinta as notícias do mundo com os olhos missionários, talvez. Então, olha, só para você ter uma ideia, as cidades do mundo ganham 200 mil novos moradores não cristãos a cada dia. Isso é dados do Banco Mundial. Já pensou? A cada dia 200 mil novos moradores, aquele êxodo saindo da zona rural, vão para as grandes cidades. Os motivos que trazem essa gente para as cidades são seca, fome, terremoto, desastres naturais, guerra, genocídio, situações políticas adversas, falta de perspectivas econômicas ou condições de sustentar uma família. Que situação terrível! Mas um homem e uma mulher de Deus que deseja estar atento a essa realidade, eles vivenciam essa situação de miséria física, intelectual, emocional. Não tem como você, casualmente, eu saí com a minha esposa no shopping há 2 dias atrás, eu fiquei assustado, todo mundo de rosa, não tenho nada contra o filme X, até, mas o que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo? O que está por trás de algumas coisas? Será que isso é normal? Será que isso não é reflexo de algo mais profundo do coração? O que está acontecendo? Quando a gente percebe os valores invertidos completamente,
né? O salgado chamado de doce, como está lá no Antigo Testamento, o que é bom é chamado de mal, o que é mal é chamado de bom. O que está acontecendo? Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus percebe e está atento a essa situação toda. Quando você olha, exemplo, né, com relação à palavra do Senhor, aquilo que o nosso pastor Raik sempre lembra, né, quem trouxe na Igreja Santa a palavra do Senhor. Hoje há 6.800 novas línguas no mundo. Para você ter ideia, 6.809 línguas no mundo. Dessas, 60% não tem nenhuma porção da Bíblia em sua própria língua. Ou seja, por volta de 4.000 línguas precisam de ser traduzido. O Novo Testamento, o Antigo Testamento. Ou seja, uma pessoa que quer estar atento e ser usado pelo Senhor, ela consegue ter essa leitura. Ela percebe, ela vivencia esse flagelo humano. E ela fala assim: Senhor, eis-me aqui. Use a minha vida, Senhor, para que essa realidade seja mudada. A pessoa que Deus usa no vale precisa vivenciar a situação de miséria das pessoas. Precisa vivenciar. Precisa ter aquele momento Popeye. Lembra os mais antigos? Lembra daquele momento Popeye do desenho? Eu já entreguei minha idade. Na hora que eu falei desse desenho Popeye, Cláudio dá uma risadinha, mas você também, Cláudio, né? Ministro de música nosso aqui. Lembra daquele momento Popeye? Quando, de repente, né, Popeye via aquele marmanjão bruto, aquela coisa, né? Porque o Popeye, ele era apaixonado por uma moça linda, chamada Olivia Palito. Lembra disso? E aí, quando ele via tanta injustiça, perseguição, aquela moça linda chamada Olivia Palito, ele tinha aquele momento do quê? De indignação santa. Ele não, estava sendo praticada uma injustiça com relação a chamada Olivia Palito. Talvez nós, como cristãos, possamos ter esse momento de indignação, de olharmos o que está acontecendo no nosso mundo e dizer: Senhor, tem misericórdia. Diante de tantas coisas que você vê de injustiça no semáforo, no dia a dia, dizer: Senhor, me ajuda, me dê estratégia para a nossa igreja, para a nossa denominação, para as igrejas evangélicas no Brasil. Senhor, nos ajude a ter esse momento, Pai, de indignação diante da nossa sociedade, Senhor, e fazermos parte, não só apenas criticarmos, mas fazermos parte de grandes soluções para o Senhor, para o nosso mundo, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. E aqui nós vamos encontrar justamente Deus, na sua grande misericórdia, num vale sequíssimo de morte, mas Deus estava lá, e Deus resolve usar um profeta, revelando, transportando esse profeta, Ezequiel, para aquele vale. E aqui vem o terceiro ponto. A pessoa que Deus usa no vale precisa crer no poder transformador da palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Crer no poder transformador da palavra. Olha o verso número 4 de Ezequiel 37. Vamos subir um pouquinho para o contexto do versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Olha que pergunta retórica. Humanamente falando, estranha essa pergunta, né? E ele vai responder: Senhor Deus, tu sabes. Olha só, Deus perguntou ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Os céticos diriam: impossível. Os incrédulos diriam: jamais. Mas Ezequiel disse: Senhor Deus, tu sabes. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o alcoólatra se torna sóbrio. Se Deus quiser, o usuário de crack fica limpo e livre. Se Deus quiser, o idólatra corre arrependido para a cruz de Cristo. Como é diferente a fala aqui do profeta Ezequiel. Deus pergunta hoje: é possível termos jovens santos influenciados pela Escritura e não pelas ideologias? É possível termos famílias piedosas? É possível cada membro dessa igreja ser membro de oração? É possível cada membro ser ganhador de almas? Será que é possível? Será que nessa pergunta Deus nos joga para mim e para você no dia de hoje? Mas Ezequiel, diante de tudo isso, ele respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Se Deus quiser, Ele pode fortalecer os fracos.
levantar os caídos, avivar cada pai, mãe, filhos presentes aqui. Se Deus quiser, Ele pode inflamar cada membro dessa igreja, da nossa denominação batista, para ganhar almas e mudar o retrato espiritual do vale na qual nós nos encontramos. Então, Deus me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Verso 4, disse-me Ele: profetiza a esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Gente, que coisa, né? Você vai ver que é justamente isso que Ezequiel vai fazer. Precisa você conversar com ossos secos, sequíssimos, com mortos. Não é isso o evangelismo? Enquanto uma pessoa não conhece a Jesus, ela está morta espiritualmente, não há pulsação espiritual, não há vida de Deus naquela pessoa. E nós fazemos isso, nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas que ainda não experimentaram o novo nascimento. Eu compartilhei com nossos queridos alunos ali, quando a gente estava na viagem missionária na região amazônica, a experiência que eu tive justamente com uma pessoa, na época que eu estava em Atibaia. Eu cheguei umas 4 horas da manhã no terminal rodoviário Tietê. O metrô não estava funcionando, era num domingo, não estava funcionando. E eu fiquei lá no terminal Tietê esperando, de repente chega alguém alcoólatra, me pedindo dinheiro. E eu estava muito cansado, querendo dormir um pouco. E eu falei, não, eu tentei despistar ele saiu, depois ele voltou. Aí ele me incomodando, ele saiu de novo, depois volta e me incomoda umas 3, 4 vezes. Eu falei, pensei, você quer saber? Eu vou pregar o evangelho para ele, porque ele vai correr. Aí ele corre, eu vou pregar o evangelho. Aí comecei a pregar o evangelho, sabe? Com aquela falta de esperança. Preguei o evangelho, aquele homem começou a ouvir. E de repente eu faço o apelo, cético, né? Você quer ver ele fugir? Fiz o apelo. Ele falou assim, eu perguntei, você quer mesmo? Você quer Jesus? Não, eu quero Jesus. Opa, como assim? Será que entendeu o que eu falei? Não, você quer Jesus? Sim, eu quero Jesus. Eu falei, acho que ele não entendeu, eu vou pregar de novo. Aí comecei a pregar o evangelho, foi uns 15 minutos pregando o evangelho. O senhor quer mesmo ter o encontro com Jesus? Ele estava alcoolizado? Sim, eu quero, e com lágrima nos olhos. Eu falei, meu Deus, não é que esse morto está vivendo, Deus está trazendo vida a essa pessoa morta. Aí eu falei, você repete comigo essa oração. Ele repetiu essa oração comigo. E aí eu orei com ele com lágrimas. E eu lembro, você pode crer ou não acreditar, aí é um testemunho meu, tá? Uma experiência minha. Eu olhei para ele, aquele cheiro de álcool tinha sumido, aquela expressão, dominada pelo alcoolismo tinha sumido, era um rosto, um semblante lindo, diferente. Aí eu falei assim, olha, eu vou te dar um dinheiro, eu vou comprar inteirar a sua passagem. Ele falou assim, eu não quero mais nada de você, o melhor que você tinha, você já me deu, que é Jesus Cristo, a vida eterna. Gente, eu fiquei envergonhado. Quantas vezes a gente prega sem esperança? Estamos pregando para pessoas que ainda não experimentaram um novo nascimento que há em Jesus Cristo. Mas nós devemos continuar o quê? Anunciando, crendo no poder transformador da palavra. É justamente isso que Deus vai dizer para o profeta. Profetize, pregue a estes ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não importa se é um professor cético universitário, se é um dependente químico, se é uma pessoa que está envolvida em todo tipo de falcatrua, não importa, devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por último, queridos, aliás, crê no poder transformador da palavra. Hebreus 4:12, a palavra de Deus diz assim, abra lá em 4:12, porque a pessoa que Deus usa no vale, da crise, dos ossos secos, da incredulidade, ela crê no poder transformador da palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Solte a palavra, pregue a palavra. É isso que Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo, anuncie, pregue a palavra, porque a palavra de Deus ela é viva,
é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até um ponto de dividir alma e espírito, junto em medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a palavra de Deus penetra as partes mais íntimas do vil pecador, e ela é poderosa para transformar a mente, o coração, dando nova vida em Cristo Jesus. Pregue a palavra, creia no poder transformador da palavra de Deus. E por último, a pessoa que Deus usa no vale precisa conectar sua fé nas promessas do Senhor. Precisa o tempo todo estar conectado, porque não é palavra de homens, é a palavra do Senhor. Conectar. E o que é fé? Eu sempre gostei de estudar esse assunto. O que é esse conceito de fé? E a definição mais adequada e simples que eu já vi como definição de fé é isso daqui. Se você quiser anotar, eu achei fantástico. É isso mesmo, né? É crer. O que é fé? É crer no que Deus disse e agir de acordo com o que Ele afirmou. É crer no que Deus disse e agir de acordo com o que Ele afirmou. É isso. Isso é fé. Isso é fé, queridos. E o Deus que nós servimos, Ele tem boca e fala. Aliás, Ele falou em 66 cartas, 66 documentos aqui na Bíblia. Deus continua falando, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Deus fala. E fé é justamente isso, é crer no que Deus disse e agir de acordo com o que Ele afirmou. Lá no versículo 7, olha só. Então profetizei, no capítulo 37, verso 7, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 quadrantes da terra, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Que coisa linda, né, irmãos? Aqui, capítulo 37, o que Deus está dizendo? Que Ele ia revitalizar, Ele ia reavivar a nação de Israel. E Ele faz isso. Inclusive, se você continuar a leitura do capítulo 37, Ele tira com seu braço forte da Babilônia, através de Esdras, Neemias, Zorobabel, eles retornam para a terra prometida. É assim que Deus faz. Uma nação desacreditada, totalmente falida, mas Deus não esqueceu dessa nação, apesar de ela o tempo todo fletar com o pecado. Mas havia profetas, homens, mulheres de oração, clamando por toda essa região. E nós não podemos esquecer também que esse é o nosso papel como cristãos em Cristo Jesus. Lá em Atos capítulo 18, versículo 9 e 10, né? Paulo tendo seu momento de vale de ossos secos, pregando o evangelho na cidade de Corinto. Queridos, ser cristão na cidade de Corinto não era nada fácil. Pensa numa cidade totalmente decadente na área moral, era a cidade de Corinto. E Deus vai dizer para o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 18, 9 a 10. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale, pregue, anuncie e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha que coisa linda, esse é o Deus que nós servimos. Ele continua sendo o Deus dos montes, mas também o Deus dos vales. Ele é o Deus da montanha, mas também é o Deus do vale. É o Deus que age por meio dos seus cooperadores, homens e mulheres que se entregam totalmente a Ele.
Que desafio que nós temos, irmãos, diante da nossa sociedade como um todo, sermos esses arautos do Senhor, anunciando o Evangelho, porque é justamente a pessoa que Deus usa no vale de ossos sequíssimos, ela vê, vivencia, crê, fala e conecta sua fé nas promessas de Deus para a sua geração. Que Deus nos levante, né, como dia a dia, cristãos genuínos, para que nós possamos anunciar o Evangelho do Salvador Jesus Cristo à nossa nação e os povos não alcançados. Amém? Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio em poder servir o Senhor dia após dia. Obrigado por esse texto de Ezequiel, capítulo 37. Às vezes a gente olha em nossa volta, a gente percebe, Senhor, um clima espiritual tão negativo. E não é uma impressão, é uma realidade. Muitos pastores, homens, mulheres sérias, compromissados contigo, Senhor, têm nos alertado com relação a esses dias difíceis. Mas, Senhor, diante desse vale que nós atravessamos, que a sua igreja possa agir como Ezequiel, fazendo parte de soluções, olhando, anunciando, pregando a verdade do Senhor, para que essas pessoas que estão mortas espiritualmente alcancem a salvação que há em Cristo Jesus. Use, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.